Muito bem, bem-vindos ao nosso encontro para falarmos sobre pronomes. São palavras bem curtas que vão fazer toda a diferença. Já explico para vocês a utilização deles. Eu vou colocar aqui em 4 colunas todos os tipos de pronomes que a gente tem e explicar rapidamente o que cada um faz, beleza? Eu vou utilizar cores para deixar isso bastante evidente. Acompanha. Então, a gente tem aqui, então, pronouns. Deixa eu trocar a cor, pegar aqui, então, a caneta preta para colocarmos a base, que seria, então, os pronomes do sujeito. Então, a gente coloca aqui subject pronouns. Subject pronouns. Vamos lá. I, you, he, she, it, we, you, they. Esse daqui é o do plural e esse daqui do singular. Fechou? Reparou que na língua inglesa tem um pronome para it, que é isso, é coisas, certo? Esses 3 aqui são chamados de terceira pessoa. He, she, it. Eles acabam sempre sendo importantes de algum jeito daqui para frente. Então, marca he, she e it. Beleza? Então, eu vou trocar a cor. Vou colocar agora a cor azul. E a gente vai falar sobre object pronouns. Já vou explicar. Eu só vou listar aqui, certo? Mas uma maneira da gente lembrar dos object pronouns é fazermos justamente uma maneira, eu brinco com os meus alunos, que é de nós cantarmos parabéns para você em inglês. A gente sempre canta parabéns para você e a gente remete, imagina object, imagina um alvo, certo? Então, se eu tenho como parâmetro o pronome do sujeito, a gente vai fazer eu, parabéns para mim. Então, em inglês, me. Quando a gente tem você, é para você, fica igual. Por isso que a gente canta Happy Birthday to you. Ele, a ele, para ele, nos referimos a ele. He, him. She, a gente vai ter ela, para ela, her. It, mantém igual. We, para nós. Como é que é para nós? Us. Mantém igual. You. Eles. Para eles. A eles. Them. Beleza? Então, vamos para o próximo. Vou escolher a caneta vermelha. Então, agora tem a ver com possessive. Possessivo. Tem a ver com propriedade. Se estamos falando de eu, é meu. Então, my. Se estamos falando de you, your. Se estamos falando ele, dele. Como que é dele? His. Ela, dela. Her. Da coisa. Por exemplo, essa caneta aqui tem a cor vermelha. A caneta não é ela. Apesar de que em português a caneta é algo feminino. Na língua inglesa existe o pronome do sujeito chamado it. Então, quando diz respeito a algo, vamos colocar então its. Então, its color is red. Nós. Nosso é posse, certo? Our. You, repete, mesma coisa. Repetindo, contexto de plural, contexto de singularidade.
E como que falamos então que é eles, deles, their. Fechou? Tá faltando uma última coluna. Essa última coluna eu vou escolher então a caneta verde. E o que a gente vai colocar aqui? Final de frase, certo? Então vamos colocar aqui. Para simplificar, a gente vai pegar esses aqui e quando eles estão no início ou no meio de uma frase, eles têm esse formato. Se a gente tiver, se eles estiverem no final de uma frase, eles mudam um pouco. Então a gente tem eu, a mim, meu, e se tiver no final de uma frase, já vou colocar aqui uns exemplos de frase, a gente vai ter então uma mudança e ele se torna mine. O your passa a ser yours. His fica igual. Hers. It's. Ours. Yours. Theirs. Deixa eu pegar uma outra cor. Acho que eu vou usar novamente a cor preta. E aí a gente pode fazer aqui alguns exemplos para que isso aqui fique mais evidente. Então, como é que a gente pode dizer? This is my car. E aí, this car is mine. Compreendeu? Eu quero chamar atenção aqui para algumas coisinhas que eu acho que merecem ser percebidas e eu vou fazer aqui alguns destaques. Tipicamente, uma das coisas que os alunos acabam tendo maior confusão é nesse quesito que são muito parecidos, concorda? They, them, their, theirs, é quase a mesma coisa. É bem diferente. A gente já percebeu que é aqui, esses azuis é a quem nos referimos. Esses aqui, o pronome do sujeito, conjugam o verbo. Então, eles estão do verbo. E essas duas colunas aqui, elas têm a ver com a lógica de posse. Então, a gente tem dois quadrantes. Antes do verbo, a quem se refere, posse. Vamos colocar aqui alguns exemplos? Vou colocar aqui que tem espaço. No exemplo da frase, I love you. Temos o verbo, a gente tem dois pronomes, certo? A gente combinou aqui que está antes do verbo é o pronome do sujeito. Se você procurar, ele está aqui. Então, pronome do sujeito. Subject, pronoun. Aqui nós temos a pessoa a quem nós nos referimos. You. E aí a gente tem um object, pronoun. É importante saber isso porque na língua inglesa nós temos sequências de palavras para construir uma frase. Esse pronome vem antes, esse vem depois. A gente nunca vai ter esse antes e nem esse após, porque justamente cada um tem a sua função. Então, vamos procurar na nossa tabela onde está o you? Será que é esse ou esse? É esse aqui. Então, se você quiser dizer, por exemplo, eu gosto dela. Como é que podemos escrever essa frase? I like her. Porque é a quem nós nos referimos. Compreendeu? Exemplo 2. Uma outra situação é justamente aquilo que eu grifei aqui. Nós temos palavras parecidas. Então, eu vou escrever aqui uma frase que vai usar esse pronome e esse possessivo, pronome possessivo. Então,
they are their. They are their friends. O que isso quer dizer em português? Eles são os amigos deles. Quase saiu errado o S aqui. Então, esse their, deles. E aqui a gente tem o pronome que vem antes do verbo, chamado verbo to be. Pronome subject pronoun. E esse daqui, possessive pronoun. Possessive adjective, na verdade. Mas vamos deixar assim para não confundir. Possessive pronouns, subject pronouns, object pronouns. Ficou claro que aqui é posse? Beleza? Então aqui a gente tem a nossa explicação sucinta a respeito de pronomes. Esse quadro vai ficar aqui para você sempre rever. E aí, todos esses conteúdos que a gente vem explicando, eles são acompanhados de links que aparecem para vocês com sugestões de sites para vocês fazerem exercícios. Fique conosco e acompanhe na nossa sequência o próximo vídeo falando sobre as 4 grandes famílias da língua inglesa.